Fala galera, beleza? Hoje a gente... porra, já comecei falando errado. Hoje a gente vai jogar Roblox. Espero que vocês gostem do vídeo. Então só bora lá, né? Let's go, né? Let's go, power, né? Let's go, galera. Galerinha, tique. Eu já vou jogar um jogo, né, porra? Porque se eu tivesse do Roblox eu ia fazer o quê? Pô, pega a salada grande lá dele. Comprar Robux que não ia ser, né? Só porque eu tô com 73 Robux. Vamos. Então só bora, né? Uhum. Carrega logo, pô.
pegar aquela picareta, eu vou ficar sem minha espadinha, né? Ah, o bom é que a picareta vai ser... É que nem aquela do Minecraft de pedra. Tomara, né? Bom, vou pegar aquela picareta e vou